Conectados com a palavra, que a graça de Cristo seja conosco. Um encontro inusitado. O que é um encontro inusitado? Aliás, o que é inusitado? Inusitado é a característica daquilo que não é usual, que não acontece sempre. Algo fora do comum, que não se encontra facilmente, que não aparece e não se utiliza com frequência, que se afasta das normas gerais, que é incomum ou estranho. Um encontro inusitado foi o que aconteceu numa estrada sem asfalto, estrada poeirenta, indo em direção à Etiópia, quando se encontram duas pessoas, um alto funcionário do governo da Etiópia e um cristão chamado Filipe, que havia sido expulso de Jerusalém e que se tornou um exímio evangelista. O episódio se deu em torno da década de 30, no primeiro século da era cristã. Pelo que se sabe, a pessoa que estava nesse caminho, o etíope, estava regressando de Jerusalém, onde provavelmente estivera para receber instruções, pois, ao que tudo indica, e tudo faz crer, ele estava se preparando para ingressar na religião judaica, o que faria dele um prosélito. Filipe o encontra lendo as Escrituras. Lia ele o profeta Isaías. E nesse caso é melhor a gente fazer essa conexão com a palavra para entender o que realmente estava lendo, para entender a questão aqui. Atos 8, 26 a 40 registra isso. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o que o senhor está lendo? Está entendendo o que você está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. E o eunuco então estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado da justiça, e quem pôde falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: olha que há água, quem impede que eu seja batizado? Disse Filipe: você pode ser batizado se você crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, Filipe e o eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria, seguiu para o seu caminho para a sua casa. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Naquela época, os funcionários das cortes geralmente eram castrados para não representarem perigo para o harém do monarca. O texto bíblico não menciona, mas provavelmente Daniel e os seus 3 companheiros também fossem feitos eunucos, assim como Neemias e Mardoqueu. Candace, quem era? Candace era um título e não um nome próprio. Esse etíope era ministro das finanças. No Egito havia
os faraós. Na Etiópia havia as rainhas que tinham então o título chamado Candace. Então esse etíope era ministro das finanças, um africano convertido ao judaísmo, e se não era convertido estava a caminho de. Certamente o objetivo de Lucas ao escrever o livro de Atos é mostrar que o evangelho vem se espalhando em todas as direções por meio da ação miraculosa de Deus e não por planejamento humano. Jesus é aquele que edifica a sua igreja, como ele mesmo havia dito. E Paulo, de certa forma, confirma isso quando escreve aos Efésios. Ele diz assim: nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O etíope está se, digamos assim, instruindo na palavra. Ele está lendo a palavra enquanto está voltando para casa. E o texto que ele está lendo é Isaías, texto que está transcrito, inclusive, no texto do livro de Atos, Isaías 53, 7 e 8, ele vai dizer assim: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como o cordeiro que é levado para o matadouro, e como a ovelha que muda diante dos seus tosqueadores, fica calada. Ele não abriu a sua boca, com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Golpeado significa morto, né? Então o texto descreve o servo sofredor, que se refere a Jesus Cristo. Então, como todos os judeus naquela época, também o etíope esperava um Messias que fosse libertador político. Filipe então tem a grande oportunidade de explicar que a libertação que Jesus trouxe é, antes de tudo, espiritual. Os pecados podem ser perdoados porque ele tomou sobre si o castigo que nós merecíamos. Essa é a boa nova, que representa o Evangelho de Jesus, a transformação de vida com efeitos em todos os nossos relacionamentos. Isso, evidentemente, vai ser, eu diria assim, uma consequência obrigatória quando nós fazemos essa entrega incondicional nas mãos de Jesus. Então, esse foi um encontro inusitado. O etíope com Filipe e, sobretudo, com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Podemos orar? Se tem um tempinho para irmos a Deus em oração, então vamos. Senhor nosso Deus, quão maravilhoso é termos esses encontros contigo. Nós tivemos esse encontro, eu tive um encontro, e certamente quem me ouve já teve esse encontro. E se ainda não teve, ó Deus, que o Teu Santo Espírito conduza a vida dessa pessoa de tal forma que venha a ter esse encontro contigo. Que a exemplo do etíope, que ali se encontrou com Filipe, que esclareceu a ele a Escritura, e teve esse encontro maravilhoso, confessando Jesus Cristo como Salvador único e suficiente. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém.